Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Querido irmão, querida irmã, nestes dias deste tempo do Natal, estamos celebrando esta realidade bonita da Palavra eterna de Deus que se faz carne, que assume a nossa história. Deus arma a sua tenda entre nós, torna-se um de nós para nos trazer a salvação. Por isso, é preciso que estejamos atentos para perceber como que esta palavra eterna pode se tornar vida na nossa vida. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a mais uma vez permitir que esta palavra se faça morada no seu coração. Deixemos que Deus nos fale. Escutemos a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão, Simão, e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ainda estamos neste primeiro capítulo do Evangelho de São João. Um capítulo bonito, porque mostra justamente a passagem do ministério de João Batista ao ministério de Jesus. E aqui nós conseguimos compreender a verdadeira identidade de Jesus, bem como a identidade de João Batista. De forma que nós também temos a oportunidade de olhar para Jesus, reconhecendo a sua verdadeira identidade e permitindo que sejamos identificados como filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, a palavra eterna que se faz carne e habita entre nós. Por isso vamos com toda alegria e esperança fazer a reflexão deste Evangelho com o profundo desejo de que ele nos encoraje a continuar aquele mesmo testemunho dado por João Batista no mundo onde nós vivemos. O Evangelho começa dizendo assim: No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João já havia testemunhado Jesus com suas palavras, mas agora ele apresenta Jesus pessoalmente aos seus discípulos. E é bonito porque a gente percebe que o Evangelho mostra a missão de João, que faz com que aqueles que o seguiam agora passem a serem seguidores de Jesus. Deixam de ser discípulos de João para serem discípulos de Jesus. É Jesus o verdadeiro mestre. E João faz esta passagem de forma pedagógica com os seus discípulos, apresentando Jesus. O Evangelho diz que João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Esta imagem é bonita. Eis o Cordeiro de Deus. Esta expressão evoca uma realidade bonita do Antigo Testamento. Se a gente se recorda, quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e na celebração da primeira Páscoa, aspergiam as portas das casas com o sangue do Cordeiro. E este sangue que marcava as portas era sinal da salvação e da libertação divina. Por isso, quando João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus,
É como que os cristãos atualizando, dizendo que agora é Cristo, o novo Cordeiro imolado, e é o seu sangue, o verdadeiro sinal de libertação e salvação. Assim como lá na saída do Egito para a terra prometida, o Cordeiro imolado era sinal desta libertação, da salvação, da escravidão para a libertação, agora para os cristãos é Jesus, o verdadeiro libertador. É o seu sangue, o verdadeiro sinal de salvação. Portanto, importante esta imagem utilizada por João Batista ao apresentar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Agora o Cordeiro de Deus não é mais um animal, mas é o próprio Filho de Deus que se oferece, que é imolado para a nossa salvação. Em seguida diz o Evangelho, os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. O testemunho de João é tão convincente e verdadeiro que faz com que as pessoas comecem a seguir Jesus. Ouviram e seguiram Jesus. Aliás, são 2 dimensões importantes para a nossa reflexão também. Saber ouvir. O seguimento depende da nossa capacidade de escuta. A fé entra pelos ouvidos. Por isso, sejamos mais atentos para escutar sempre a voz de Deus, porque somente desta forma podemos nos colocar no seguimento de Jesus, o Filho do Pai. E aí o Evangelho mostra a atitude de Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse: que procurais? Jesus utiliza-se de uma pedagogia muito bonita. É Ele mesmo quem se dirige aos seus discípulos, vê os seus discípulos. E este ver não é simplesmente uma constatação física, mas é um olhar profundo. Jesus vê a realidade mais profunda dos seus discípulos e interroga: a quem procurais? E diante dessa interrogação que Jesus faz a esses 2 discípulos, disseram-lhe também com uma pergunta: Rabi, isto é, mestre, onde moras? E Jesus respondeu: vinde e vede. Poderíamos esperar que Jesus fosse responder de forma teórica onde é o endereço que ele mora. Mas aqui não se trata simplesmente de um lugar geográfico. Trata de fazer morada em Cristo, fazer morada no próprio Deus. Por isso Jesus diz: vinde e vede. É fazer esta experiência de encontro com Jesus, é vendo Jesus com os olhos da fé que podemos conhecer quem realmente Ele é. Por isso, ao dizer vinde e vede, o Evangelho diz: eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele, isto é, criaram comunhão, intimidade com Jesus. Só se conhece quem é Jesus ao criar intimidade com ele. Vinde e vede. Eles foram, viram e permaneceram com Jesus. Permaneçamos também nós unidos a Jesus. É desta forma que nós conhecemos a sua verdadeira identidade. Em seguida, o Evangelho vai dizer que um desses 2 discípulos de João era André, irmão de Simão Pedro. Como diz o Evangelho, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E é bonito porque o Evangelho mostra essa dinâmica de que quem experimenta Jesus deseja compartilhar esta experiência. Por isso, diz assim: encontra primeiramente seu próprio irmão. Simão, isto é, André, encontra primeiramente seu próprio irmão e diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e o conduziu a Jesus. Isto é, quando nós fazemos uma experiência verdadeira com Jesus, também temos o dever e o desejo de fazer com que este Jesus que encontramos, que conhecemos, também seja encontrado e conhecido pelas pessoas. André conduziu seu irmão a Jesus. E nós estamos conduzindo as pessoas a Jesus ou estamos ainda distanciando estas pessoas de Jesus? Sejamos como André, ao conhecer Jesus, estar com Ele, conduzir outras pessoas a Jesus. E o Evangelho que ouvimos se conclui dizendo assim: Jesus, fitando-o, disse: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. A mudança de nome é muito significativo na Bíblia, porque mudar de nome significa mudar de missão. Cefas significa pedra. E pedra, como nós poderemos ver um pouco mais adiante, é justamente aquilo que Jesus vai dizer: Tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, de Simão, ele passa a se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Portanto,
Aqui Jesus já apresenta que Pedro terá uma grande missão, que é ser alicerce, suporte para a edificação da Igreja de Cristo. Deixemos que esta mensagem do Evangelho que hoje nós escutamos ilumine a nossa vida. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Eles foram, viram e permaneceram com Jesus. Diante da mensagem do Evangelho que hoje ouvimos, procuremos encontrar Jesus, ver Jesus, tocar Jesus, permanecer com Ele, fazer morada em Jesus. Desta forma, criar uma intimidade com Ele. É somente assim que poderemos conhecê-lo verdadeiramente. E, sobretudo, pedimos a graça de saber conduzir as pessoas a Jesus, como fez André no Evangelho que ouvimos no dia de hoje. Dirijamo-nos ao Pai Eterno para concluir este momento em forma de oração. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, como é bom estar diante de Ti e ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai Eterno, a força do Espírito, para que saibamos testemunhar Teu Filho Jesus ao fazer esta experiência de encontro, permanecendo com Ele, tocando-o. Que sejamos, ó Pai Eterno, fiéis à missão que de Ti recebemos para testemunhar Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.